Glória a Deus, a paz do grande eu sou, amados e amadas, pastor Ruantelli Paixão, mais uma vez aqui nessa live para a gente dar continuidade à série O Desígnio, né? Hoje, a 7ª parte. Fizemos anteriormente a 6ª parte e hoje vamos dar continuidade e hoje será a 7ª parte da série O Desígnio. Desde já, peço aos internautas, aos inscritos e aos que ainda não estão inscritos no canal, que se inscrevam, que dê seu like, dê o seu joinha, compartilhe, faça seus comentários também, deixe seus pedidos de oração também. Enfim, tudo é para a glória de Deus e glórias a Jesus. Seu desígnio sempre terá um inimigo. Vou repetir. Seu desígnio sempre terá um inimigo. Alguém irá odiá-lo. Acostume-se. Seu desígnio é construir algo bom e derrubar algo ruim. Ouça as instruções de Deus a Jeremias. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Jeremias capítulo 1 e o verso 10. É simplesmente natural que você tenha um inimigo. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo o amaria, o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. E se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Que a gente vê essa passagem em João capítulo 15, do verso 18 ao 21. É um retrato agonizante de cortar o coração, entre aspas, mas aconteceu. Depois de 33 anos e meio na terra, os últimos momentos de Jesus ainda foram como um imã para seus adversários. Por isso ele orou: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Lucas capítulo 23, verso 34, parte A. Observe o que eles estavam fazendo à volta dele. E o povo estava olhando e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Que a gente vê em Lucas capítulo 23, verso 35 ao 37 e o verso 39. 5 razões porque seu desígnio sempre terá um inimigo. Primeiro, seu desígnio impedirá que algo errado se torne maior. Esther sabia disso. Veja no livro de Esther, capítulo 4, do verso 13 ao 17. Pegue sua Bíblia, a Escritura Sagrada, e leia o livro de Esther, capítulo 4, do verso 13 ao 17. 2. Seu desígnio paralisará a influência do mal. Jonas finalmente abraçou essa ordem, e levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive que creram em Deus, e proclamaram em jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Que a gente vê no livro de Jonas, do profeta Jonas, que é um dos profetas menores, capítulo 3, do verso 3 ao 5. 3.
Seu desígnio finalmente destruirá algo que Deus odeia muito. Davi sabia disso. Veja em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao 53. Depois vejam na Bíblia. Abra a Bíblia, pegue, abra em 1 Samuel, capítulo 17, do verso 45 ao 53. Leia e medite nessa passagem. 4. Seu desígnio fará crescer sementes de esperança e de coragem em outras pessoas. Davi fez isso. Veja 1 Samuel capítulo 17 e o verso 52. E 5. Seu desígnio fortalecerá alguém que Satanás quer enfraquecer. Arão e Ru experimentaram isso. Veja Êxodo capítulo 17 e o verso 12. Eis 3 erros que seu inimigo cometerá. Primeiro, seu inimigo sempre interpretará mal os acontecimentos ao redor de você. Leia Mateus capítulo 27, do verso 40 ao 44. 2. Aquilo que seu adversário supõe que seja seu fim, sempre será seu começo. Leia Jó capítulo 2, do verso 3 ao 7. Jó 42, o verso 10, 12 ao 17. 3. O que seu inimigo supõe que seja sua saída da presença dele é a entrada em sua próxima fase de promoção. Leia Atos capítulo 7, do verso 54 ao 59. Aqui estão 7 segredos que todo sobrevivente conhece. Primeiro, enquanto você viver, haverá um adversário para opor-se a você a cada momento. Então, aprender a batalha espiritual contra as forças satânicas é mais que importante, é absolutamente necessário. 2. Aprenda que Satanás é seu único inimigo de verdade, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que a gente vê essa passagem em Efésios capítulo 6 e o verso 12. 3. Sua suficiência não está em você. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. 2 Coríntios capítulo 3, versos 5 e 6. 4. Decida lutar. Nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Efésios capítulo 6 e o verso 10. É sua responsabilidade levantar-se contra os métodos que Satanás usa contra você. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6 e o verso 11. 5. Vista a armadura espiritual que protege e defende-o. Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios capítulo 6, do verso 13 ao 18. 6. Tenha disposição para aprender e estar capacitado para ser orientado diariamente pelo Espírito Santo quanto às técnicas de batalha. Bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Salmo 144, e o verso 1. 7. Lembre-se das recompensas da vitória. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu,
do meu Deus, e também o meu novo nome, que a gente vê em Apocalipse capítulo 3, o verso 12. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse capítulo 3, o verso 21. Satanás quer que seu foco esteja na batalha. Deus deseja que seu foco esteja nos despojos da batalha. Deus deseja que seu foco esteja nos despojos da batalha. Lembre-se de que a batalha acontece quando duas forças querem possuir a mesma coisa. Então, o propósito em seu desígnio não é meramente sobreviver ao calor da luta, mas tomar posse de algo que você deseja, precisa e merece desesperadamente. O persistente vence sempre. Lembre-se, seu desígnio sempre terá um inimigo. Quanto maior seu desígnio, maior sua guerra. Quanto maior sua guerra, maior sua recompensa. Seu potencial determina o valor da oposição demoníaca contra você. Parece que tanto as recompensas quanto as penalidades são medidas por nós. E o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao que muito lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Lucas capítulo 12, versos 47 e 48. O apóstolo Paulo fez uma observação fascinante. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. 1 Coríntios capítulo 3, do verso 13 ao 15. Quando digo que um desígnio é maior do que o outro, refiro-me à influência desse desígnio, não à sua importância, pois todo desígnio é importante. O nascimento de Moisés foi o de um campeão, ele foi um libertador. Sua influência foi mais difundida do que a de qualquer outro hebreu. E por essa razão a guerra cresceu. De fato, havia a decisão de matar os filhos dos hebreus. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá, e o nome da outra era Puá. E disse, quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Que a gente vê essa passagem em Êxodo, capítulo 1, verso 15 e 16. Quanto maior seu desígnio, maior sua guerra. Aconteceu na vida de Jesus. Então Herodes, vendo que tinha se iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo. Segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos, Mateus capítulo 2 e o verso 16. Tal fato ocorreu por causa da influência do desígnio. Isso explica um traço comum nos ministérios de cura. Quase todos os ministros atuantes nessa área que eu conheci experimentaram doenças severas e incuráveis na infância. O desígnio deles acerca da cura atraiu o inimigo relacionado às enfermidades no começo de suas vidas. Isso também explica o que sucede aos que descobriram os ensinamentos de prosperidade. Ministros que desvendaram o curso da prosperidade dentro do corpo de Cristo compartilham sobre ataques implacáveis de Satanás contra suas finanças. Alguns nasceram pobres. Sua dor sempre será seu passaporte para a próxima fase.
Você tem filhos? Leia atentamente quando um deles parece atrair mais atenção demoníaca do que os demais. Isso é um sinal para você sobre o potencial de influência dessa criança. Satanás possivelmente discerne o futuro dela, observando suas qualidades, mas eu não entendo como isso acontece. A guerra ao redor da sua vida indica a qualidade da próxima fase em que você está prestes a entrar. Sempre tenho sido alertado pelo Espírito Santo quanto a criticar os outros. É possível que você e eu pudéssemos tolerar por apenas uma hora o que outras pessoas suportam a vida inteira. Em algum lugar, li um provérbio indígena. Você não tem o direito de criticar um índio até que tenha andado no mínimo 1 quilômetro em seus mocassins. Pense nisso. Recompensas estão chegando. Pode contar com isso. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Que a gente vê em Números capítulo 23 e o verso 19. A promessa é clara. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 12. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, verso 17. As recompensas valem o preço, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos capítulo 8 e o verso 18. Seja forte. Lembre-se, quanto maior seu desígnio, maior sua guerra. Seja bem-vindo, amado obreiro Antônio Alfredo Santos. Glória a Jesus. Deus abençoe grandiosamente a vida do Senhor, de sua casa, sua família. Lembrança para sua esposa Isabel. Diga a ela que Jesus é com ela e que continua com ela até o porvir. E glórias a Jesus, como com o Senhor também, obreiro de fé, obreiro do Senhor Jesus. Vamos continuar, né? Mas antes de continuar, lembrando, dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe, se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus. A crise é um acontecimento normal na estrada do seu desígnio. As crises nunca surpreendem Deus. Pedro acreditou nisso. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13. Vamos ver agora 20 fatos importantes para serem lembrados durante as crises. Primeiro, todo campeão nas Escrituras parecia mover-se continuamente de uma crise para outra. Antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 e o verso 5. 2. Paulo experimentou altos e baixos, de favor e desfavor, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo.
Segundo Coríntios capítulo 6, do verso 8 ao 10. 3. Jesus experimentou numerosas crises. Parecia que finalmente isso terminaria na crucificação. No entanto, mesmo na crucificação, ele foi zombado e escarnecido por seus inimigos. Até sua ressurreição foi questionada por muitos, que a gente veja em Mateus capítulo 27, do verso 40 ao 43. 4. A crise é a dobradiça, entre aspas, da porta da promoção. Todo campeão tem circunstâncias difíceis para superar. Daniel experimentou ser lançado na cova dos leões. 3 jovens hebreus enfrentaram a fornalha. Jó vivenciou a perda total dos filhos, das posses e da saúde. Elias teve seu riacho seco. A viúva de Sarepta chegou à sua última refeição em época de fome quase extrema. José experimentou o ódio de seus irmãos, a falsa acusação contra o seu caráter, e então foi esquecido na prisão por 2 anos, após interpretar o sonho do copeiro mor. Isaac teve um filho tolo, Esaú, e outro filho manipulador chamado Jacó. Uma visita a um workshop nos ajudaria. Imagine o cenário, pare por um momento e vá a uma palestra onde um missionário, evangelista mundialmente renomado, esteja falando. O lugar está cheio de pregadores jovens animados com a revelação proferida por tal homem. Quando passar pela porta, procure por um homem alto, poderoso e de boa aparência, com uma estatura requintada e um magnetismo dinâmico. Ao buscar por ele, as pessoas apontarão para um homem estrábico, baixinho, com pernas de alicate, falando no púlpito. Ouça-o falar. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 23 ao 29. Paulo não está reclamando, ele está exultante. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Segundo Coríntios, capítulo 11, verso 30. 5. O apóstolo sabia que a crise atraía o poder e a força de Deus. Ele continua e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Glórias a Jesus. Segundo Coríntios, capítulo 12, do verso 9 ao verso 10. 6. Paulo abraçou os períodos de crise. Se sofremos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Segundo Timóteo, capítulo 2, o verso 12. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória
que em nós há de ser revelada. Glórias a Jesus. Romanos capítulo 8, versos 17 e 18. 7. Ele antecipou o reconhecimento e a recompensa por sobreviver à crise. Por isso, sua voz estava cheia de energia, empolgação e alegria. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Glória a Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8. 8. Paulo se lembrou de que os dias difíceis foram causados pela ignorância, em vez de pensar em sua promoção. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Tito, capítulo 3, do verso 3 ao 7. 9. Paulo nos encorajou a olhar além da crise presente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, verso 13. 10. Pedro também sabia o que estava do outro lado do sofrimento e da crise, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis, se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro, capítulo 4, verso 13 e o verso 14. Tiago viu a coroa da vida que está além da crise. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tiago, capítulo 1, verso 12. 13. A crise produzirá paciência, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tiago, capítulo 1, verso 3. 13. A paciência produzirá todo milagre e toda provisão desejados por você. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago, capítulo 1, verso 4. 14. Você terá uma companhia para atravessar cada situação difícil. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estareis contigo. Veja, escute, ouça esta revelação da palavra de Deus que está escrito na Escritura Sagrada. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Glórias a Jesus. Isaías capítulo 43, verso 1 e verso 2. Tome posse desta bênção, dessa palavra, dessa promessa que é real, que é verdadeira, que está escrita na palavra de Deus para mim e para vocês que estão do outro lado da tela. 15. Sua crise vai passar, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo capítulo 30 e o verso 5. 16.
Aprenda a vislumbrar as recompensas depois do problema. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitados por ela. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, e antes seja sarado. Hebreus capítulo 12, do verso 11 ao 13. 17. Nunca discuta os problemas de sua crise com alguém capaz de resolvê-los. Um tolo expande toda a sua ira, mas o sábio a encobre e reprime, que a gente vê em Provérbios 29, verso 11. 18. Você aprenderá mais na adversidade do que em qualquer vitória. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Hebreus capítulo 5, verso 8. 19. A crise é a fase em que Deus tem a oportunidade de revelar em sua vida o amor e o poder sobrenatural dele. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então eu sou forte. 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10. E 20. Aumentar seu tempo no lugar secreto, seu local de oração. Durante a dificuldade trará proteção, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá. Por-me-á sobre uma rocha, também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei sim, cantarei louvores ao Senhor. Glória a Deus, glórias a Jesus. Salmo 27, versos 5 e 6. A crise é sempre uma ponte para a promoção. Lembre-se, a crise é um acontecimento normal na estrada do seu desígnio. Satanás não reage apenas a você, mas também ao seu desígnio. Seu desígnio é mais aparente para Satanás do que você imagina. Não é meramente você que Satanás quer destruir. Seu desígnio é uma ameaça aos planos dele, para que sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, parte C e o verso 11. Já sentiu que Satanás selecionou você para aniquilar? Pense de novo. Ele ataca pessoas bonitas e feias, gordas e magras, ricas e pobres, inteligentes e ignorantes. No entanto, especialmente aqueles cuja obediência está atraindo uma atenção especial de Deus. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Jó, capítulo 1, verso 7 e verso 8. O diabo começará uma guerra contra alguém. Por quê? Por causa da influência do desígnio dessa pessoa. Satanás inspirou o faraó a destruir milhares de crianças hebreias só para impedir a entrada de Moisés em sua geração. Herodes mandou matar todas as crianças menores de 2 anos em Belém, porque o campeão havia nascido, Jesus de Nazaré. Obviamente, não havia qualquer acusação do rei contra aqueles bebês inocentes.
O aborto é uma estratégia satânica para impedir a entrada de um campeão nesta geração. De alguma forma, seu desígnio conduzirá alguém a uma nova fase. O diabo quer paralisar o processo dessas fases. Deus tem um plano. Ele planeja tudo com cuidado, antecipadamente. Pense nisso. O nascimento de Jesus foi profetizado centenas de anos antes de acontecer. 5 fatores sobre planejamento. Primeiro, Deus trabalha de acordo com um plano e uma programação. Alguém que planeja uma ceia, as bodas do Cordeiro, milhares de anos antes, deve ser um planejador e pensador minucioso e competente. 2. Jesus ressaltou a importância do planejamento, pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Que a gente vê essa passagem em Lucas capítulo 14, verso 28 a 30. 3. Até mesmo as formigas que planejam são consideradas sábias. Veja o que declarou o escritor de Provérbios. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e ser sábio, a qual, não tendo superior nem oficial, nem dominador, prepara no verão seu pão, na cega junta o seu mantimento. Provérbios capítulo 6, do verso 6 ao 8. 4. Campeões sempre têm um plano. Foi dado a Noé um projeto para a construção da arca. Moisés tinha um plano para o tabernáculo e Salomão um para o templo que ele ia construir. Cada um desses planos veio do nosso meticuloso e glorioso Pai, o qual é minucioso em sua preparação. E 5. Satanás teme o plano mestre e sabe disso. Você nasceu por uma razão. Seu desígnio foi decidido por Deus. O diabo tenta de todas as maneiras discerni-lo, abortá-lo e impedi-lo. Isso explica os ataques das trevas contra a sua vida. Não, ele não o ataca necessariamente todos os dias, mas sim quando existe uma virada ou um novo desenvolvimento em seu desígnio. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar. Eclesiastes capítulo 3, do verso 1 ao 3. Daniel teve um encontro notável. Parafraseando, Daniel orou 21 dias por revelação para obter a interpretação do sonho. No final, um anjo do Senhor apareceu e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Daniel capítulo 10, do verso 11 ao 15. Vemos que anjos e demônios não são onipresentes. Somente Deus pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Também parece que eles não se reproduzem, o que significa que não podem multiplicar-se milhares de vezes como nós fazemos.
Pense nisto, eles não podem aumentar em número, mas o Senhor deu aos seres humanos o dom da multiplicação, e glórias a Jesus. Qualquer coisa que prende a atenção de Deus desperta a atenção de Satanás. Vou repetir. Qualquer coisa que prende a atenção de Deus desperta a atenção de Satanás. Qualquer coisa que estimula a afeição de Deus ativa a agitação do inferno. Isso foi óbvio na vida de Jó. Ele era um homem perfeito e reto. Jó, capítulo 1 e o verso 1. Ele foi abençoado e honrado pelo Senhor. Quando Satanás apareceu diante de Deus, este começou a colocar o nome de Jó na conversa. Jó foi o troféu, entre aspas, da graça de Deus em seu museu, entre aspas, de milagres. Deus queria que o diabo notasse que havia um ser humano na terra, o qual ele amava. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Jó capítulo 1 e o verso 8. Provavelmente, milhões de conversas aconteceram entre Deus e Satanás. Parece que os dois discutiram sobre diferentes pessoas. Satanás era um querubim ungido para proteger. Veja Ezequiel capítulo 28 e o verso 14. Abra sua Bíblia e leia Ezequiel 28 e o verso 14. Contudo, tornou-se rebelde e ignorante. O Senhor quis lembrá-lo de que alguém que foi criado, ou seja, Jó, realmente amava a Deus. Deus possui um senso de humor notável e também responde rápida e intensamente à obediência. Sempre que você obedece ao Senhor, a qualquer custo é gerado um fator de confiança. Então Deus se revela a você mais e mais de maneiras miraculosas. 5 poderosos fatores sobre intimidade com Deus. Então vamos ver agora 5 poderosos fatores sobre intimidade com Deus. Primeiro, a intimidade com Deus produz inúmeras, inexplicáveis e insubstituíveis recompensas. 2. Sempre que há intimidade, há multiplicação. 3. Toda vez que há intimidade, algo é concebido. 4. Sempre que há intimidade, algo que nunca existiu antes é concebido e produzido. A unidade é criada. 5. A intimidade aumenta o poder pessoal. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizessem fugir 10.000, se a sua rocha os não vendera e o Senhor os não entregara? Deuteronômio capítulo 32 e o verso 30. Como disse Salomão, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E se alguém quiser prevalecer contra um ou 2, lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Eclesiastes capítulo 4, verso 9, 10 e o 12. Seu desígnio é seu vínculo de ouro com seu Criador. A obsessão de Satanás é separar você de Deus. Quando ele impede seu desígnio, quebra sua relação com o Pai. Eu vou repetir. A obsessão de Satanás é separar você de Deus. Quando ele impede seu desígnio, quebra sua relação com o Pai. Demônios são enviados para atormentar você. Porém, não diariamente, afinal, por haver menos demônios do que seres humanos. Satanás não tem como enviar um demônio para cada pessoa especificamente. Humanos se multiplicam, demônios não. Então eles têm de ser constantemente redesignados. Não conheço muito sobre demônios e anjos, mas sei que existem semanas em minha vida nas quais sinto menos adversidade ou oposição do que em outras. Note novamente o dilema de Daniel. Demônios foram enviados para impedir que o anjo chegasse com a resposta de Daniel.
Obviamente, havia seres malignos extra designados, porque o próprio anjo chamou ajuda adicional e superou tais seres que estavam contra ele. Pode ser que, depois que os anjos recebem instruções para ministrar-nos, os demônios reajam. Agora pense por um momento comigo. Onde os bancos posicionam seu segurança? A quilômetros do cofre? Claro que não. Os guardas ficam onde o tesouro estiver localizado. Então aprenda com isso. Quando o príncipe das trevas envia demônios para rodear sua casa, você pode descansar seguro, pois algo das mãos de Deus está a caminho. Satanás descobre isso e a obsessão dele é abortar a bênção destinada a você. Anime-se. Um pacote de milagres acabou de sair do céu e está indo até você. Vou repetir. Anime-se. Um pacote de milagres acabou de sair do céu e está indo até você. Escoltas demoníacas descobriram uma fatura de remessa com seu nome. E existe uma tentação para impedir essa entrega. Houve algum ataque incomum em sua vida? Recentemente? É muito óbvio, você está na maior virada da sua vida e do seu desígnio. Virada? Sim. As coisas estão mudando tão dramaticamente que você jamais verá similaridades com o ontem. Tudo é novo a partir de agora. Por isso, pare de discutir as perdas dolorosas do passado e alimentar e nutrir lembranças que devem morrer. Vou repetir. Tudo é novo a partir de agora. Por isso, pare de discutir as perdas dolorosas do passado e alimentar e nutrir lembranças que devem morrer. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías capítulo 43, versos 18 e 19. O ontem terminou. Agora concentre-se em seu futuro. Seu desígnio é temido, então o ataque sobre você revela que ele é atingível. Lembre-se, Satanás não reage apenas a você, mas também ao seu desígnio. Lembrando mais uma vez, vai curtindo essa live, vai compartilhando essa live, vai se inscrevendo aí no canal, vai deixando seu joinha, vai deixando seus comentários aí, vai deixando seus pedidos de orações e glórias a Jesus. Qualquer ataque das trevas revela o que Satanás mais teme em seu futuro. Seu passado terminou e seu futuro é temido. Pense por um minuto. Sua mente tem duas funções, a memória e a imaginação. O propósito da sua memória é projetar acontecimentos do seu passado. O da sua imaginação, fatos do seu futuro. Contudo, seu passado terminou e Satanás não tem medo dele. O diabo usa isso meramente como uma lembrança para zombar de você, intimidá-lo e desmoralizá-lo. Terminou? Deus não se lembra do seu passado, pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Salmo 103, verso 11 e o verso 12. Há alguns anos, Satanás ficou projetando um momento de decepção da minha vida. Ele fez isso várias vezes. Exasperado, perguntei ao Senhor, por que o diabo faz isso? Ele está por baixo. Foi a resposta do Espírito Santo em meu íntimo. Quando Satanás mostra a você as mesmas imagens das falhas do passado, isso indica que ele está por baixo, entre aspas, e não tem nada recente para lançar na tela da sua mente.
Ele está bagunçando para encontrar imagens que paralisem você emocionalmente e espiritualmente. É importante que você se afaste rapidamente das lembranças que o destroem. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Isaías capítulo 43, verso 18. Focalizar no amanhã afasta você do ontem. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis, eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Isaías 43, verso 19. Seu futuro intimida Satanás. Veja a vida de Moisés, o que fez com que o faraó se agitasse para matar os pequenos filhos dos hebreus. Os hebreus eram seus escravos. De alguma forma, no mundo espiritual, surgiu uma consciência de que um campeão estava no ventre de uma mulher de Deus. Esse campeão daria início ao êxodo dos israelitas no Egito. O faraó estava prestes a perder milhões de escravos que trabalhavam para ele. O ataque àquelas crianças revela que havia nelas um potencial devastador para o príncipe do Egito e seu regime demoníaco. O que fez com que Herodes, de repente, matasse as crianças abaixo de 2 anos. Herodes mandou matar todos os meninos que havia em Belém e todos os seus contornos, e de 2 anos para baixo. Mateus capítulo 2, verso 16, parte A. A autoridade de Herodes estava ameaçada, pois alguma mãe carregava uma autoridade que iria tirá-lo do trono. Fiquei muitos anos intrigado com esse fenômeno. Quando algum ministro grandemente usado em cura compartilha seu testemunho, parece inevitável que ele tenha sofrido de uma doença incurável e severa na infância. Onde quer que você lute suas maiores batalhas é onde experimenta suas maiores vitórias. Eu vou repetir, onde quer que você lute suas maiores batalhas é onde experimenta suas maiores vitórias. O retrato do seu triunfo está na dor da sua prova. Se observar bem a sua prova, verá o retrato da sua promoção surgir claramente do seu espírito de discernimento. Ouça atentamente aqueles que Deus está usando para trazer cura a casamentos e relacionamentos abalados. Quase todos foram abusados, rejeitados ou tiveram uma profunda e triste experiência de um lar destruído na infância. Reveja a natureza dos ataques que você tem experimentado repentinamente. Peça ao Espírito Santo que revele o caminho que ele o está capacitando e designado a andar. Alguém disse bem, a dor que você pode sentir é a dor que você pode curar. Vou repetir. A dor que você pode sentir é a dor que você pode curar. Suas lágrimas de hoje serão a chuva no deserto de alguém amanhã. Vou repetir. Suas lágrimas de hoje serão a chuva no deserto de alguém amanhã. Lembre-se, qualquer ataque das trevas revela o que Satanás mais teme em seu futuro. A conclusão de seu desígnio é o maior medo do seu inimigo. Satanás odeia os consumadores. Começar não é suficiente. Somente aqueles que resistirem até o fim serão salvos, promovidos e recompensados. Vamos ver agora 24 chaves de encorajamento que o ajudarão a completar o desígnio que Deus fez nascer em seu coração. Primeiro, Jesus foi um consumador. Quando morreu no Calvário, ele clamou, está consumado, que no grego diz, está, ou que no grego ele fala, tetelestai, ou seja, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, verso 30. Ele orou ao Pai, eu glorificarei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João, capítulo 17, verso 4. 2. Cristo até foi chamado de consumador. Olha para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, verso 2. 3. A obsessão do mestre era consumar. Ele quis concluir seu desígnio na terra. Ele pensou nisso, falou isso e viveu isso.
Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. João capítulo 4, verso 34. 4. Jesus considerou os não consumadores como desqualificados ao seu reino. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas capítulo 9, verso 62. 5. O apóstolo Paulo foi um consumador. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo capítulo 4 e o verso 7. 6. Neemias foi um consumador. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 52 dias. Neemias capítulo 6, verso 15. 7. Salomão foi um consumador. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa prosperamente o efetuou. 2 Crônicas, capítulo 7 e o verso 11. 8. Satanás sempre ataca em fases. Ele o faz quando está surgindo algo muito importante em sua vida. Pode ser o nascimento de seu ministério, de uma nova revelação de Deus, ou o nascimento de uma criança em seu lar, a qual Deus usará como um campeão. Pode ser o começo de um milagre físico ou financeiro. 9. Proteja aquele filho que atrai mais atenção demoníaca que os demais. Essa criança tem um desígnio invisível, o qual o inferno já discerniu. Entretanto, é óbvio que Satanás não pode prever tudo, senão ele nunca ter-se-ia rebelado contra Deus. Mas parece que no mundo espiritual a informação é discernida e processada. Então, quando um dos filhos parece ser o criador de problemas, entre aspas, em sua família, entenda que ele pode estar experimentando ataques mentais provenientes dos demônios, mais do que todos os outros filhos. O futuro dessa criança é temível. Passei muitos dias sem sofrer nenhum ataque satânico, quando minha mente estava em paz. As coisas estavam perfeitamente normais e tranquilas no escritório, e a vida fluía. Então, de repente, quase sem avisar, centenas de situações começaram a dar errado. A minha opinião é que demônios não são designados igualmente a todo lugar. Acredito no fato de que eles recebem tarefas de acordo com o perigo e a ameaça que o diabo sente. 10. Você é uma arma poderosa e influente contra Satanás. Ele enviará forças demoníacas para tirar seu foco, desquarrilar seu desígnio e destruir sua eficácia. Contudo, você tem potencial para enfrentá-lo. Você se tornará um alvo especial. 11. Você será tentado a retroceder ou afastar-se do seu desígnio milhares de vezes. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. João capítulo 6, verso 66. 12. Se quiser encontrar uma desculpa para se afastar do chamado e da unção que lhe foram dados, encontrará milhares de saídas. Um ministro me disse: não posso mais pastorear, porque minha esposa não o quer. Esse homem prestará contas de si mesmo diante de Deus. 13. Não reclame que falta o dinheiro necessário para completar seu desígnio. Leia Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 14. Pegue sua Bíblia, leia Deuteronômio capítulo 28, do verso 1 ao 14 e medite nessa palavra maravilhosa, de promessas maravilhosas de Deus sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão do outro lado dessa tela. 14. Não culpe as perseguições e as críticas recebidas de seus familiares. Jesus dirá: e até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Glória a Deus, glórias a Jesus. Lucas capítulo 21, do verso 16 ao 18. 15. Não reclame quando suas orações não forem respondidas. Jesus afirmará: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. João capítulo 15, o verso 7. 16. Lembre-se porque você deve completar o desígnio de Deus para sua vida. Pedro falou sobre isso. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Para que iremos nós?
Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 6, versos 68 e 69. 17. Lembre-se da promessa de Deus em manter vivo o que nasceu dentro de você, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 6. 18. Peça constantemente por coisas que o fortaleçam, e naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto perdizes a meu Pai em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João capítulo 16, versos 23 e 24. 19. Lembre-se, Deus espera que você peça por sabedoria continuamente. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago capítulo 1, verso 15. 20. Determine e sempre declare que você quer completar seu desígnio. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, que a gente vê em Tiago capítulo 1, versos 6 ao 8. 21. Busque conversas pacíficas em vez de tópicos contenciosos. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Romanos capítulo 14, verso 19. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor. 2 Timóteo capítulo 2, versos 23 e 24. 22. Fuja de armadilhas que lhes são familiares. Foge também dos desejos da mocidade. 2 Timóteo capítulo 2, verso 22, parte A. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10 e verso 1. 23. Lute tenazmente para manter seu desígnio. Milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. 1 Timóteo capítulo 6 e o verso 12. 24. Lembre-se de Jesus, ele é o nosso padrão, o nosso exemplo. Ele está orando e intercedendo ao Pai por você hoje. O Espírito Santo está intercedendo por você na terra. Resistência é uma decisão sua. Lembre-se, a conclusão do seu desígnio é o maior medo do seu inimigo. Glórias a Jesus. E vamos finalizar, né? Essa maravilhosa live. Mais uma vez, dê o seu joinha, compartilhe, dê o seu like, se inscreva no canal, em nome do Senhor Jesus. Satanás fará qualquer coisa para sabotar seu desígnio. Iscas sempre são sedutoras. Imagine um vasto oceano, os peixes nadando continuamente. Agora imagine um pescador arrastando anzóis embaixo d'água. Ele usa a minhoca como isca. É claro, porque ele atrai a atenção dos peixes. É algo que eles adoram. Nenhum peixe planeja morrer, mas acontece quando a única coisa que há na mente dele é comer a minhoca.
Agora imagine que esse oceano é o mar da humanidade. Você e eu nadamos pela vida, mas Satanás está colocando iscas no anzol e usará qualquer tipo de isca necessário para atrair nossa atenção, surpreender-nos em uma armadilha e destruir nosso desígnio. As 3 iscas estratégicas mais eficazes de Satanás. Primeiro, ele pode usar a isca da fama e do glamour. Funcionou com Demas, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, parte A. 2. Pode usar a isca das posses. Com o jovem rico funcionou. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai e vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Marcos capítulo 10, verso 21. A Bíblia diz que ele ficou muito triste com essa declaração e foi embora magoado, porque tinha muitas posses. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Marcos capítulo 10 e o verso 23. E 3. Satanás sempre usa a isca da sedução sexual. Isso funcionou com Sansão. E depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, cujo nome era Dalila. Cuidado com as Dalilas, viu? Vigia com as Dalilas. Juízes capítulo 16, verso 4. Aquilo que o distrai é uma isca. Aquilo que pode atrasar sua busca diária por Deus é uma isca. Aquilo que desvia você do seu chamado é uma isca. Aquilo que tem potencial para destruir sua fé é uma isca. Vou repetir. Aquilo que o distrai é uma isca. Aquilo que pode atrasar sua busca diária por Deus é uma isca. Aquilo que desvia você do seu chamado é uma isca. Aquilo que tem potencial para destruir sua fé é uma isca. Você tem acesso ao Espírito Santo, o qual lhe ensinará por meio disso. Ele irá revelar-lhe coisas, irá orientá-lo e mostrar-lhe as armadilhas colocadas para você, se tiver tempo para ouvir a voz dele, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, parte C e o verso 11. Há alguns anos experimentei um sucesso significante compondo músicas. Muitas das minhas composições eram cantadas no rádio e na TV todos os dias. Aqui um pregador, homem de Deus, dando testemunho. São canções de superação, sobrevivência e determinação para servir a Deus. Uma era, você pode fazer isso. A outra, Jesus apenas a menção de seu nome. Muitas eram músicas de cura, como por exemplo, Ele é o Jesus que cura. Havia muitas outras. Um dia meu telefone tocou. Um amigo disse-me que um famoso grupo de Nashville, Tennessee, amava minhas canções e queria fazer um disco inteiro com elas. Só tem um problema, Mike, disse meu amigo. Eles são famosos cantores de country. Suas letras são perfeitas, mas eles querem deixar o nome de Jesus fora delas, porque eles não são religiosos. Você poderia fazer uma fortuna. Experimentei um divórcio. Ora, eu havia escrito canções sobre o coração partido, entre aspas, altas horas da noite, as quais eu sabia que poderiam emplacar instantaneamente. Aquelas músicas poderiam ser cantadas no mundo todo, se eu deixasse o nome de Jesus fora delas. Rejeitei de imediato, claro. Escrevi canções declarando minha obsessão por Cristo e tudo que eu fizesse renderia glória a Ele. Porém, mais tarde, discuti com outros escritores famosos na obra de Deus. Eles insistiram no fato de que o Senhor poderia usar tais músicas para gerar dinheiro para meu ministério. É apenas uma música e alguém irá escrevê-la de qualquer jeito, eles explicaram. Lutei algumas batalhas profundas em meu coração naquela ocasião. Tentei explicar tudo a Deus, mas eu não podia ignorar as palavras que Paulo escreveu. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente,
em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai, que a gente vê em Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17. A palavra de Deus sempre contém as respostas. Vou repetir. A palavra de Deus sempre contém as respostas. Satanás está em constante negociação pelos nossos dons, nossas habilidades e nossos talentos no corpo de Cristo. Meu coração se partiu por ver cristãos famosos apresentando-se em casas noturnas no sábado à noite, em grandes igrejas no domingo de manhã e em programas de entrevista cristãos na segunda-feira. Eles explicam que são, entre aspas, testemunhas no mercado e usam ilustrações de Jesus comendo com publicanos e pecadores como justificativa. Não consigo entender como alguém poderia utilizar os dons concedidos para glorificar Deus no intuito de gerar e alimentar os negócios do álcool, do azar e do entretenimento, que estão totalmente contra a verdade e a obra do Senhor. Satanás os enganou, não há outra resposta. Há muitos anos, quando eu estava sentado em uma igreja bem conhecida em Nashville, Tennessee, vi um famoso cantor no corredor. O mundo ainda o conhece. O ministro explicou a vários de nós depois. Ele quer parar de cantar suas músicas country e cantar apenas gospel. Mas eu lhe disse que era desnecessário. A mão de Deus está sobre ele no mercado. Ele deveria ficar e continuar cantando, usando seu favor no mundo. Hoje, aquele pastor já não prega o evangelho e não ouço nenhum testemunho público daquele cantor há muitos anos. Satanás oferecerá a você qualquer coisa para sabotar seu desígnio, qualquer coisa. Seu desígnio terá um custo, irá custar-lhe tudo. Tudo Jesus nos alertou. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer um entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que a gente vê essa passagem em Marcos capítulo 8, versos 34 a 38. Existe um pescador poderoso e ardiloso jogando isca em sua lagoa. Não caia nessa. Você chegou longe demais, investiu demais e venceu muitas batalhas para agora voltar atrás. Seu desígnio vale qualquer preço. Lembre-se, Satanás oferecerá a você qualquer coisa para sabotar seu desígnio. E glórias a Jesus. E terminamos mais uma live, mais esta série, o desígnio, né? Hoje foi a 7ª parte. E mais uma vez, Deus abençoe grandiosamente a todos que puderam estar nessa live e aqueles que ainda irão assistir. Não sei se vai ser à noite, de madrugada, pela manhã, à tarde. Vai estar gravada. Compartilhe, dê o seu joinha, dê o seu like, deixe seu comentário, seu pedido de oração. Se inscreva no canal. E glórias a Jesus.
E um abraço para o obreiro amado Antônio Alfredo Santos, da cidade de Araçatuba, cidade amiga, cidade maravilhosa. Glória a Jesus. Um abraço também para sua esposa Isabel e para todo o povo de Araçatuba, esta terra maravilhosa que nos acolhe maravilhosamente. Glórias a Jesus. E é isso. Deus abençoe a todos e aquele abraço do pastor Ruancelli Paixão. E até a próxima live da continuação do desígnio. Iremos para a parte 8 na próxima live. Em nome do Senhor Jesus, se assim Deus permitir. Porque tudo é para a glória de Deus. E tchau. E um cheiro. E glórias a Jesus.